Obrigado, pastor Arilton, por esse momento tão especial, essas dicas importantíssimas para o bom cuidado da nossa saúde, não é? Um bom dia para você que tem nos acompanhado aqui no programa Encontro com a Vida. Nós estamos nesta manhã, mais uma vez aqui nesse momento para interceder junto com vocês ao nosso bom Deus. Eu me chamo Daniel, sou pastor aqui da Igreja Adventista na região de Palhoça, e é um privilégio poder estar nestas manhãs dessa semana, nesse momento especial de intercessão a Deus. E vamos apresentar então aqui os pedidos de oração que chegaram para nós através dos nossos canais, das nossas redes sociais, conforme você está vendo aí na base da tela, né? E você pode também entrar em contato conosco, pode enviar o seu pedido de oração, porque para nós é um privilégio poder orar por você, orar com você, estarmos unidos nesse propósito tão especial, nesse privilégio que o Senhor nos dá, né, de elevarmos a nossa voz a Ele, orarmos ao Senhor. As pessoas que entraram em contato conosco, hoje nós temos 3 pessoas por assuntos bem especiais. A primeira é a Lucinete Antônia. E, na verdade, a Lucinete tem 2 pedidos, então são 2 pessoas com 3 assuntos importantes. Então, a Lucinete diz assim: eu me chamo Lucinete Antônia de Carvalho Batista, sou de Curitiba e eu peço oração pela conversão do meu filho, para que ele esteja liberto. O nome do filho é Fernando Henrique Batista. Eu tenho clamado por ele, diz ela. E então, Lucinete, muito bem, nós também estamos unidos a você para nós clamarmos a Deus, para que Ele abençoe muito esse teu filho amado e para que a cada dia ele venha para mais e mais perto do Senhor. É um privilégio para um filho ter uma mãe que ora por ele, ter uma mãe que dedica tempo para buscar ao Senhor, clamando pelas bênçãos de Deus para o seu filho. Então, pela graça do bom Deus, o Fernando, ele vai ouvir o clamor do Espírito Santo e trazê-lo para mais perto do Senhor, atendendo esse que é um desejo do seu coração. Mas você ainda nos traz mais um pedido, pede por um casal, né? O Jalmir e a Lídia, aí de Curitiba também. Acontece que o Jalmir tem um problema de saúde, teve um AVC e ele não está ainda conseguindo andar e falar, ainda está no processo de recuperação, não é verdade, Lucinete? E nós devemos clamar a Deus que, como grande médico, Ele ajude-o na sua recuperação. A Lídia, que é a esposa, precisa cuidar dele. Então, dessa forma, naturalmente, eles estão passando por algumas dificuldades em face dessa situação atípica. Vamos clamar a Deus que Deus abençoe e protejam eles, né? Eles tiveram alguns contratempos, bateram no carro deles, né? Tiveram um prejuízo financeiro ali, e você comenta que a Lídia, ela impressiona porque ela sempre está com um sorriso no rosto, apesar desses desafios. Uma pessoa de fé, não é verdade? Vamos interceder por esse casal para que Deus os abençoe. Por fim, a Maria, lá dos Estados Unidos, ela pede para que jamais falte o amor de Jesus na vida das pessoas. E você que está nos acompanhando, sinta-se como um objetivo da oração que essa querida nos traz, que a querida Maria nos traz. Que não falte o amor de Jesus no teu coração também, que nos acompanha. Porém, ela faz um pedido muito especial, que Deus traga conforto para uma amiga querida, chamada Dalete Feitosa. Ela perdeu o seu filho e que Deus console as suas famílias, que Deus traga conforto para essa família, que é uma família muito especial também para a gente, nós aqui também desse programa. Que Deus abençoe a cada um de vocês nesses pedidos. E querido amigo, eu quero convidar você para nesse momento nós orarmos e pedirmos que o Senhor nos atenda, venha nos abençoar com sua bondade, com sua graça, sua misericórdia. Antes, porém, quero compartilhar contigo um texto da Palavra de Deus. O texto é de Isaías, capítulo 40, e o verso 29. E o texto diz assim: Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Vamos confiar nesse Deus poderoso e que essa promessa da sua palavra se cumpra para nós nesse momento. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por estarmos na Tua presença e obrigado porque esse texto especial da Tua palavra,
ele nos afirma que o Senhor faz forte aquele que está cansado, multiplica as forças daquele que não tem vigor. Vem, Senhor, abençoar esse casal, o Jalmir e a Lídia, lá da cidade de Curitiba. Renova as forças deles, meu Deus. É um casal que te serve, que te busca, está passando por desafios. Clamo a Ti, meu Pai, que o Senhor estenda a Tua mão poderosa e abençoe esta família, esteja presente neste lar. Também vem abençoar, Senhor, a Lucinete, a pessoa que apresentou eles para nós. Ela também tem um anseio de que o seu filho, o Fernando Henrique Batista, volte para o Senhor, esteja perto de Ti, entregue seu coração a Deus. Ajuda, Senhor, dá forças para que ele possa desfrutar dessas bênçãos que o Senhor tem preparado para ele, na companhia do Senhor, sob o Teu abrigo, sob o Teu cuidado, meu Deus. Abençoa também o pedido que a Maria nos trouxe, para que essa Tua filha, a Dalete Feitosa, tenha o conforto dos altos céus e ela possa enfrentar esse momento da sua vida, esse momento marcante na sua trajetória, com força, com coragem, com fé, confiando nas promessas do Senhor. Esteja ao lado dela em cada momento, Senhor, abençoando não somente ela, como todos os seus queridos. Eu peço, bondoso Deus, que o Senhor venha abençoar aos nossos demais ouvintes que acompanham o programa Encontro com a Vida, que eles sejam acompanhados, guiados, abençoados pelo Senhor nesse dia. E assim suplico ao Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor meu Deus. Olá, seja bem-vindo à nossa série As Marcas de Cristo. A partir de hoje, nós iremos dedicar 7 programas para estudarmos o impacto de Jesus na vida de nossa sociedade. O Mestre Jesus Cristo, um carpinteiro, sem jamais ter deixado registrada uma palavra sequer, sem jamais ter produzido um artigo de pesquisa, monografia ou livro, impactou a humanidade de um jeito impressionante. Como lembra o Dr. James Kennedy, com 12 discípulos, Jesus Cristo exerceu influência civilizatória que dura até hoje. Ele nasceu em um vilarejo desconhecido, filho de uma camponesa. Cresceu em outro vilarejo, onde trabalhou em uma carpintaria até completar 30 anos. Então, durante 3 anos, foi um pregador itinerante. Nunca escreveu um livro, nunca ocupou uma posição pública, nunca teve uma família ou uma casa, não frequentou a faculdade, nunca conheceu uma cidade grande, não se afastou sequer 300 quilômetros do lugar onde nasceu. Não fez nada do que normalmente acompanha o poder. Não tinha credenciais, era simplesmente ele. Tinha apenas 33 anos quando toda a opinião pública se voltou contra ele. Seus amigos fugiram, um deles chegou a negá-lo. Foi entregue a seus inimigos e passou pelo escárnio de um julgamento. Foi crucificado entre 2 ladrões. E quando estava morrendo, seus executores disputavam por suas roupas, suas únicas propriedades nesse mundo. Quando morreu, foi sepultado em um túmulo emprestado por um amigo misericordioso. 20 séculos se passaram e hoje ele é a figura central da raça humana. Bem-vindo à nossa nova série As Marcas de Cristo e que Jesus deixe a marca dele em sua vida. Estamos de volta com o momento de estudar a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida e que bom ter a sua companhia. Hoje vamos estudar o nosso segundo tema desta série sobre as marcas de Cristo. O nosso tema será compaixão e misericórdia. Esse é o tema que hoje nós vamos estudar.
Antes, porém, de entrarmos no estudo, eu tenho 2 convites especiais para fazer para você. Quer estudar a Bíblia de forma presencial comigo? Quer aprender mais sobre o livro do Apocalipse? Pois eu quero convidar você para 2 auditórios muito especial. Você que mora aí na cidade de Garopaba e região, o convite é para todas as quartas-feiras, a partir do dia 23 de abril, eu estarei na Igreja Adventista Central de Garopaba. O nosso endereço, Rua Victor Carlos Nauck, 1113 em Garopaba. Todas as quartas-feiras, às 8 da noite, a partir do dia 23 de abril. E você que mora na cidade de Araranguá e cidades vizinhas, aqui no sul de Santa Catarina, o convite é para estudarmos o Apocalipse todos os domingos. E esses encontros presenciais acontecerão no Center Shopping Araranguá. Isso mesmo, no shopping da cidade. Lá nós temos um auditório e nesse auditório que fica ali ao lado da Praça da Alimentação, todos os domingos às 6h30 da noite, você é o meu convidado para estudarmos o Apocalipse. Começamos no dia 27 de abril. E para ambos os eventos, tanto Araranguá quanto Garopaba, você precisa fazer a sua inscrição. A entrada é franca, o evento é gratuito, mas para controle de auditório, eu peço você gentilmente que se inscreva. E você se inscreve através do site encontrocomavida.tv, tá bem? encontrocomavida.tv. Você faz a sua inscrição, você vai receber em seu e-mail um QR Code e esse QR Code você deve apresentar na entrada dos nossos eventos. Ele é o seu ingresso e é o mesmo QR Code para todas as noites, tá bem? Então você de Araranguá, você de Garopaba, eu espero para esse estudo presencial sobre o livro do Apocalipse. O tema que vamos estudar, Apocalipse, Final Feliz. E isso mesmo, Apocalipse, Final Feliz. E eu espero você em nossos auditórios. Hoje chegamos ao nosso segundo tema desta série Marcas de Cristo. E o texto que eu queria convidar você para lermos está aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, dos versos 16 até o verso 19. 16 a 19. Antes, porém, de lermos a Bíblia, eu quero convidar você para nós orarmos, pedindo a iluminação do Espírito Santo para entendermos o recado do Senhor. Ora comigo. Amorável Deus e bom Pai, graças te rendemos pela oportunidade que estamos tendo agora de estudarmos um pouco mais a Tua Palavra. Queremos suplicar que o Teu bom e Santo Espírito esteja com todos nós e que nós possamos compreender a Tua mensagem, guardá-la em nosso coração e colocá-la em prática em nossa vida. Fica conosco, Pai, nesse momento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Vamos ao texto de hoje, Lucas capítulo 4, versos 16 a 19. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. É interessante observar que desde seu início, o cristianismo, ele revelou ser uma religião de amor por meio da compaixão e misericórdia com os pobres. Lourenço era um diácono muito generoso, especialmente com os pobres. Ele viveu em Aragão. Aragão era uma cidade do Império Romano, datada lá do primeiro século. Durante uma das perseguições aos cristãos, ordenaram a ele que trouxesse a um oficial romano alguns dos tesouros da igreja. O que ele trouxe foram alguns pobres, miseráveis, aleijados,
e referiu-se a eles dessa maneira: esses são os tesouros da igreja. Por ter respondido assim, esse diácono foi queimado até a morte. E hoje, em Fort Lauderdale, na Flórida, existe um abrigo em homenagem ao diácono cristão. É a Capela de São Lourenço. Esse abrigo oferece alimento aos desabrigados, uma caixa postal, aconselhamento, referências de emprego, chuveiros sanitários, serviços de capelania, telefones e muito mais. A missão de Cristo está sendo cumprida por esta igreja em Fort Lauderdale e pelo cristianismo ao redor do mundo, que entendeu que a verdadeira religião, ela também pratica obras de misericórdia. Ela cuida dos necessitados. É a obediência ao mandamento máximo de Cristo, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Segundo historiadores do tempo do Império Romano, a caridade tinha pouco alcance na vida das pessoas, principalmente para aqueles que mais necessitavam. Qualquer ajuda tinha um propósito carregado de segundas intenções. Entretanto, Jesus nasceu e fez toda a diferença. No texto que eu acabei de ler, aqui em Lucas capítulo 16, o evangelista apresenta a identidade e a missão messiânica do Senhor e mostra uma agenda de ações do que ele fazia em seu ministério em favor da humanidade caída. O texto que eu li falou sobre evangelizar aos pobres, proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O relato de todo o Evangelho é um testemunho dessas ações, que revelam que sua encarnação tinha o objetivo de restauração e redenção. Essas ações revelam também o bondoso cuidado de Cristo por todos, incluindo os pobres da sociedade. E se Jesus não tivesse nascido, haveria salvação para os pobres? Jesus nasceu para dignificar os pobres. Entre os pensamentos da época de Cristo estava a ideia de que o sofrimento dos pobres se devia ao fato de essa classe de pessoas ser amaldiçoada, como resultado de suas próprias escolhas. Mas Jesus nasceu para evangelizar aos pobres, para proclamar libertação aos cativos, ou seja, dar as boas novas de que Ele é o Salvador, o Cristo e o Senhor. Você se lembra em João capítulo 9, quando Jesus e os discípulos veem ali um cego de nascença? Então os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, quem é que pecou? Ele ou seus pais, para que nascesse cego? Então, as mazelas e os sofrimentos da vida, nos dias de Cristo, sempre estavam associadas com a prática do pecado. E eles achavam que por causa do pecado é que esse jovem havia nascido cego. Então, a pobreza e a miséria eram associadas ao pecado. Quem eram os pobres? A resposta é bem ampla, mas a princípio eram aqueles que tinham poucos recursos financeiros ou bens, ou nenhum recurso. Os pobres estavam entre as multidões que seguiam a Jesus. E o que vemos é que Jesus convivia com as pessoas pobres porque ele tinha compaixão delas. Ele supria suas necessidades e as evangelizava. Quando o Evangelho de Lucas fala dos pobres, menciona cegos, menciona aleijados, leprosos, surdos, coxos. Vamos tomar como exemplo o texto de Lucas capítulo 5. Os leprosos estavam entre as pessoas pobres da época. E ao mencionar o leproso, Lucas se refere a uma pessoa com uma doença contagiosa e mortal. Sem condições de trabalhar, ele era separado do convívio social e dependia da generosidade e piedade dos outros. A lepra era considerada o castigo de Deus sobre uma pessoa. O leproso era insultado e repelido com pedras para que não se aproximasse de pessoas saudáveis. Lucas diz que as boas novas de salvação chegaram ao leproso por meio da ação
e das palavras de Jesus. O leproso se aproximou de Jesus, suplicando-lhe que lhe fosse da vontade do Mestre purificá-lo. O homem doente humildemente se submeteu à soberania de Cristo, não duvidando do poder nem da compaixão dele. Mas o doador da vida fez algo fora do comum para seus dias. E antes de falar qualquer palavra, Jesus estendeu seu braço e o tocou. O Salvador revelou o amor divino ao tocar o leproso, pois ninguém podia fazer tal ação sem também ser considerado impuro. Em linguagem não verbal, Jesus lhe devolveu a dignidade, o respeito humano. Interessante pensar que os líderes religiosos agiam totalmente diferentes de Jesus. Agiam de forma oposta. E eles não se aproximavam dos pobres e muito menos tocariam um leproso, porque certamente eles ficariam imundos. Questões envolvendo suas leis cerimoniais, sem contar com o perigo de contrair a mesma doença. Assim, eles se mantinham cada vez mais longe dessas pessoas. Jesus rompeu com esse costume dos líderes. Não apenas se aproximou dos leprosos, mas em alguns casos ele mesmo tocou, tentando restaurar a dignidade dessas pessoas. Depois, Jesus estabeleceu sua saúde com palavras e poder restaurador. As atitudes de Jesus inspiraram, por exemplo, Francisco de Assis, ao deixar sua vida opulenta de prazeres e converter-se ao Senhor. O jovem rico abandonou tudo para ajudar quem precisava e pregar o Evangelho aos pobres. Algo que marca a vida desse homem é a maneira como ele cuidou dos leprosos, ao criar abrigos para atendê-los. Certa vez, Francisco encontrou um leproso à beira do caminho e, ao contrário da maioria das pessoas que se mantinham à distância do doente, ele sentiu profunda compaixão e compreendeu que aquela pessoa necessitava do amor de Cristo e do cuidado humano. Aqueles que testemunharam esse encontro ficaram chocados e perplexos com a atitude de Francisco, mas ele explicou que, ao servir o leproso, estava servindo a Cristo. Jesus cura e salva a pessoa pobre, mas também cura e salva a pessoa egoísta. Jesus nasceu e fez toda a diferença na vida dos pobres leprosos, na vida de Francisco e na vida de milhões de cristãos durante séculos. Certamente, ele fará toda a diferença também em sua vida. E se Jesus não tivesse nascido, teríamos conhecido seu exemplo de cuidado e acolhimento aos pobres e necessitados? Jesus também nasceu para dar um exemplo de acolhimento àqueles que necessitam de ajuda. Em Lucas capítulo 8, nós vemos outro exemplo do Evangelho, observando que Jesus teve compaixão agora de um endemoniado geraseno. Este homem andava entre os sepulcros. Talvez hoje ele seria um andarilho, um sem-teto, sem família, que havia perdido o juízo por causa dos vícios e pecados. Ele estava desnudo, furioso. Tal era o medo que as pessoas tinham dele, que o aprisionavam com grilhões e com cadeias. Entretanto, o Evangelho declara que ele, com uma força sobrenatural, quebrava esses grilhões, desvencilhava-se das cadeias e ninguém podia prendê-lo. Andava de dia e de noite se cortando com pedras entre os sepulcros de um cemitério. Imagine a mãe, o pai desse garoto. Imagine a família ao perceber que esse ente querido, essa pessoa amada, vive atormentada por demônios num cemitério e se ferindo constantemente. Esse endemoniado era totalmente escravo de Satanás. Cumprindo seu papel como libertador messiânico, Jesus ouviu o clamor dessa pessoa pela libertação do cativeiro do pecado. E após sua libertação, o homem agora estava em sã consciência, vestido e assentado aos pés de Jesus. Ele fora curado espiritual
e mentalmente de seu estado deplorável. O Evangelho foi ensinado a ele pelo próprio Mestre. Cristo o acolheu. É importante dizer que Jesus dá o exemplo de uma vida cheia de significado em favor daqueles que precisam. Porém, Jesus não somente dá o exemplo, ele também oferece poder para viver uma vida de compaixão e misericórdia como ele viveu. Uma vida frutífera é possível quando nós vivemos unidos a Jesus. Esse exemplo pode ser visto em outro livro do médico Lucas, Atos dos Apóstolos. O livro de Atos é a continuidade da vida de Cristo e do ministério de Cristo, só que agora na vida dos seus discípulos. A missão profética de Jesus continua com homens e mulheres transformados e cheios do Espírito Santo. Eles produziram frutos de amor, bondade, compaixão, misericórdia por todos, em especial pelos pobres. E por serem assim, foram chamados de cristãos, ou seja, pequenos cristos. Interessante que a primeira vez que esse termo foi usado, lá em Antioquia da Pisídia, esse termo era um termo pejorativo. Ao chamar as pessoas de cristãos, esses acusadores estavam dizendo: aí vai um pequeno Cristo, ou seja, alguém que quer se parecer com Jesus. Era um termo negativo. Hoje, esse termo nos fala do nosso desejo de sermos iguais a Cristo e de servi-lo. Por serem assim chamados de cristãos, pequenos cristos, os cristãos não viam nos seguidores de Cristo, ou melhor, os não cristãos viam nos seguidores de Cristo o próprio Jesus em compaixão e misericórdia. O amor de Cristo impulsionava a igreja a ensinar, a curar, a pregar o Evangelho a todas as pessoas e em todos os lugares. A igreja era acolhedora como Jesus. Se havia necessitados, ela estava disposta a prover o que eles precisavam. E para suprir as necessidades, existia um fundo que visava ajudar pobres, escravos e viúvas, também órfãos e estrangeiros, sendo eles cristãos ou não. O poder do Evangelho trazia cuidado, acolhimento a quem precisava. Os primeiros cristãos amavam Jesus e as pessoas por quem ele morreu. Cada ser humano, mesmo estando sob o poder do inimigo, era importante para a igreja. A igreja fez a diferença nos dias apostólicos porque ela seguiu o exemplo de amor de Jesus. Porque um dia ele nasceu e toda pessoa é importante. Você é importante para Jesus. E se Jesus não tivesse nascido, teríamos conhecido o perdão de Deus pelos pobres pecadores? Sim, Jesus nasceu também para conceder uma nova vida a todas as pessoas. A última história que eu quero tomar do Evangelho de Lucas hoje vem de uma mulher curada de uma hemorragia. Ela sofria esta enfermidade há 12 anos e era socialmente rejeitada. Pelo que tudo indica, havia gasto seus recursos com médicos para ser curada e voltar a ter uma vida normal. Essa mulher também era cativa de uma enfermidade e oprimida emocionalmente pela situação em que se encontrava. Interessante que a medicina da época não ofereceu os recursos necessários. A Bíblia diz de que ela havia gastado tudo que ela possuía, mas não teve nenhum sucesso. E nessa atitude desesperadora, com essa doença incurável, ela encontrou Jesus. A mulher creu que Cristo curaria a sua enfermidade e daria a ela uma nova vida. Pela fé, ela colocou nas vestes de Jesus, ela toca nas vestes e o Senhor a liberta do mal. A expressão ano aceitável que eu li em Lucas 4,19 refere-se ao ano do jubileu. O jubileu ocorria a cada 50 anos e anunciava a libertação dos escravos, o perdão das dívidas aos pobres e o retorno de sua herança perdida pelas mazelas da vida. Esta mulher, curada,
estava agora no jubileu messiânico que Jesus anunciou na sinagoga de Nazaré. O jubileu representava o início de uma nova vida para todos os libertos cativos da opressão. Uma nova vida para os pobres. A pobreza sempre existiu na terra. Entretanto, a Igreja de Cristo fez muito mais para diminuir a pobreza. Nós temos como exemplo em nossos projetos da ADRA, da ASA, entidades da Igreja Adventista, projetos como Multidão de Natal, lares de crianças, orfanatos, asilos, hospitais, abrigos. Esses projetos que a igreja tem são como um jubileu, uma oportunidade para reiniciar a vida de muitas pessoas. É isso que Cristo oferece, um novo começo, o ano aceitável. É o convite para aceitar a graça perdoadora e restauradora de Cristo. O verso áureo da Bíblia, João 3,16 afirma: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer perdoar nossas dívidas chamadas de pecado. Ele nos ama e quer transformar nossa vida. Deus quer nos salvar de nossas misérias espirituais, físicas, emocionais, sociais. Você deseja o perdão transformador de Cristo? Você deseja que hoje Ele entre em sua vida e faça todas as mudanças necessárias que vão te habilitar a estar no caminho servindo a Ele? Imagine como seria nosso mundo se Jesus não tivesse nascido. Não é assustador pensar assim? Jesus nasceu para ser a bênção do Deus Trino para a humanidade caída, conforme a promessa divina feita a Abraão. Jesus nasceu para salvar os pobres e rejeitados da sociedade, para ser um exemplo do cuidado para com os desprovidos de recursos, para trazer o perdão do pecado e, o mais importante, uma nova vida de oportunidade com Deus. Depois que ele nasceu, o mundo nunca mais foi o mesmo. Isso graças ao seu poderoso amor, que traz compaixão e misericórdia. Seus discípulos estão hoje espalhados pelo mundo e continuam a abençoar aqueles que mais necessitam. Desde os tempos mais antigos da igreja cristã até hoje, os cristãos têm mostrado compaixão e misericórdia pelas pessoas. Isso é um fruto da obra de Cristo na vida daquele que crê. É a ação do Espírito que derrama em nosso coração o amor divino. É o poder transformador de Cristo. E aí, você deseja ser um seguidor de Jesus? Deseja aceitar o Jesus que veio ao mundo para transformar a vida das pessoas? Ele quer transformar também sua vida. Ele quer perdoar seus pecados. Ele quer te dar um novo começo. Por isso, enquanto ouvirmos agora essa música, eu queria que você pensasse: estou disposto a permitir que Cristo transforme a minha história e que através da minha vida outras pessoas sejam ajudadas? Sim, querido amigo, sim, querida amiga. Quando nós abrimos o coração e permitimos que Jesus entre através de nós, Ele fará obras maravilhosas, continuando o ministério que começou aqui na terra. Que eu e você hoje sejamos esses missionários, esses representantes, esses cristãos que levarão misericórdia e amor aos necessitados. Se esse é o desejo do seu coração, ora comigo agora. Pai, nós queremos aprender com o Senhor a como cuidar das pessoas necessitadas e opressas. Nós queremos ter sempre uma palavra de ânimo, uma mão estendida para abençoar a vida dos outros. Por isso, Pai, nos ajuda, habitando em nosso coração e nos capacitando para essa obra. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.